Olá, esse é o Pod Guru, o seu podcast da Tech Guru. Confira a edição de hoje. Eu sou Marcos Barbosa e seja você muito bem-vindo. Nós seguimos juntos então por pelo menos uma hora no evento de hoje que tem o tema Como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB. E falando do nosso convidado, hoje a gente vai receber mais uma vez o especialista back-end da Tech Guru, a sua comunidade tech, o Rafael de Pieri. Ele vai tratar com a gente sobre o tema de hoje. Ele vai responder a perguntas, inclusive, como quais vantagens e diferenciais posso encontrar fazendo uso do MongoDB e também em quais linguagens de programação eu posso conectar esse banco. Chega de espera, então a gente vai receber nesse momento aqui o Rafael de Pieri. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Como vai? Olá, boa tarde. Espero que esteja ansioso para falar sobre o MongoDB hoje. Com certeza, sem dúvidas. Já aproveitando, a gente segue com a nossa primeira pergunta de hoje, que é a seguinte: em quais linguagens de programação eu posso conectar a esse banco? Como é um banco bastante popular, basicamente as principais tecnologias, linguagens, provisionam ali um driver, né, para você poder fazer a conexão. Então, JavaScript, né, com Node.js ali para o back-end, talvez seja o que mais case com o Mongo, pela simplicidade, né, a gente está modelando ali um banco JSON, basicamente, que salva em JSON, então você trabalhando com Node.js, você ganha uma potência enorme, salvando diretamente os dados ali JavaScript no seu banco de dados BSON, que é o JSON binário. O Java também oferece Kotlin, C, C Sharp, né? Eu vi também que o Python, PHP, Ruby, Scala, Haskell também para os mais funcionais, né? C++, né? Que é a linguagem que é escrita. Então ele tem driver ali para todas as linguagens mais populares utilizadas no mercado. A gente segue aqui então com mais uma pergunta, que é a seguinte: como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB na plataforma da Saving Cloud, né? O nosso tema de hoje, inclusive. Assim, é extremamente tranquilo. Basicamente, você pode, obviamente, colocar aqui um Nginx na frente, um Tomcat, né? Mas eu vou me atentar à instância do Mongo, né? E aí a gente tem algumas informações de escala vertical. O node aqui é 9. A gente pode ter aqui de um Cloudlet até 8. Então, isso é o default. Quando ele chegar a 8, teoricamente, ele vai, entre aspas, não mais fornecer a capacidade de memória, né? Que é o 128 vezes 8, né? Vai dar um pouco mais aí de 1 mega, né? 1 GB e 3.2 GHz aí de processamento, é bem interessante. E ele é bem simples, né, de fazer essa escala. Eu posso aumentar aqui minha capacidade, eventualmente vai aumentar um pouquinho o valor, né, se eu chegar até essa capacidade máxima. E a gente pode aumentar o número de nós do nosso cluster, é sempre importante ter mais de um. Se um tiver algum problema, a gente tem um segundo ali disponível, né, para poder continuar provisionando os dados. A plataforma oferece também auto-cluster, eu não vou entrar muito no mérito, mas basicamente é o esquema de réplica 7 que eu comentei para alta disponibilidade. Tem alguns dados relacionados ao tamanho do disco, né? O tamanho do disco basicamente quanto que eu quero armazenar ali na minha máquina física. Aí tem outras informações, tem o IP público, né? Interessante se você quiser deixar disponível um IP para você acessar direto da sua aplicação, né? Então é uma funcionalidade. É basicamente assim, extremamente simples. Então, nós vamos para mais uma pergunta, que é a seguinte: o MongoDB tem suporte a SQL? Quais são os usos mais comuns deste banco de dados? O Mongo em si não tem um suporte ao SQL, ele tem uma própria engine para busca, agregação, enfim, o Ratio Framework, então ele não tem esse recurso. Aí uma pergunta bem capciosa essa: quando é que você vai usar o Mongo, né, em detrimento de um banco relacional? Eu particularmente gosto do Mongo, assim, falando bem claro assim, é quando eu tenho um volume muito alto de escrita, tá? Porque ele fornece diversas ferramentas ali para poder fazer uma escalabilidade horizontal, né? Então a gente consegue ganhar capacidade de processamento de maneira muito nativa, assim. Se a gente está trabalhando ali com um Postgres da vida, né? A gente vai ter uma escalabilidade legal de leitura, mas talvez de escrita não seja adequada. Outro ponto.
Precisa avaliar. Eu vou ter relacionamento entre entidades, né? Se você tiver relacionamento entre entidades, né, vários dados que precisam ser relacionados, aí o Mongo não vai te ofertar uma boa experiência, né? Posso dar um exemplo aqui dos casos que eu usei. Por exemplo, a gente usou o Mongo para com ações transacionais, né? Então, onde não há necessidade de ficar o tempo todo movimentando os dados, ficar consultando os dados. Para efeito de auditoria, a gente usa também bastante. A gente tem uma camada de segurança e esse carinha ele bate em outros serviços para poder avaliar se a transação é uma transação segura ou não. E a gente, para auditar, para ver se está tudo certo, se de fato foi validado, verificado, a gente usa o Mongo, né, pela capacidade escrita e pela facilidade de registrar as informações, né? E também pela escalabilidade dos dados. Muito simples você pegar e salvar essas informações de maneira diferente, se necessário. Então, se a gente tiver que mudar algum provedor ali externo que faça análise de segurança, a gente consegue facilmente alterar o contrato, né, da API ali que a gente está salvando no Mongo, né, como documento, e não vai ter nenhum impacto de constraint, relacionamento, algo do tipo. Situações que eu não usaria o Mongo, né, quando você precisa ter muito controle transacional também, né, não faz muito sentido. Apesar que a versão 4.0 do Mongo, ela tem um conceito transacional de multidocumento, né, se eu não me engano, que é bem interessante. Eu acredito que uma solução SQL, né, um Postgres, um MySQL, faça mais sentido pela capacidade, né, do ACID, né, que é bem mais, como posso dizer assim, mais difundido. Então, nesses cenários eu também não optaria pelo Mongo. O Mongo é muito fácil você fazer esse tipo de aperfeiçoamento do documento, mas quando há relacionamento não faz sentido você usar, né? É melhor você usar um banco relacional. A gente segue aqui com o Rafael, então, em mais uma pergunta que é em relação à memória. Em relação à memória e possíveis lentidões, o MongoDB requer quantidade alta de RAM? Ele vai armazenar dados repetidos, né, muitas das vezes, com uma certa redundância. Então, evidentemente, a gente vai precisar de mais memória RAM para poder operar sobre um banco de dados Mongo. Então, podemos dizer que vai requerer mais memória RAM, mas em contrapartida ele também precisa, para evitar a lentidão, ter indexação correta, usar o shard. A gente está falando de um volume muito grande de dados, né? Estou falando de 1 milhão de documentos, estou falando, sei lá, de 20, 30 milhões de documentos, né? Principalmente quando você está mexendo com auditoria, por exemplo, ou com log de aplicação, ou aplicações que transacionam, né? E precisam salvar essas informações de uma maneira simples. Então, é importante ter o shard, né, para que, logicamente, os dados estejam bem localizados e os interessados, né, consigam fazer essa busca de uma determinada coleção de uma maneira muito mais assertiva. Só para efeito de comparação, a gente tem um servidor Mongo, um servidor Postgres, né? O Postgres hoje ele é 60% mais barato em relação ao Mongo, mas assim, a gente, em alguns cenários, é interessante usar o Mongo ao invés do Postgres, né? Por isso a gente mantém os dois. Mas assim, o uso de memória do Mongo é maior do que do Postgres. A gente retorna aqui com o Rafael, então, com mais uma pergunta de número 6. De qual forma a conexão remota através do Mongo Express pode me auxiliar? A gente tem acesso a todas as informações, né? Os databases criados, né? Admin, config, local. A gente consegue ver as coleções que nós temos dentro dos bancos de dados. Quando a gente tem uma coleção com os dados, a gente consegue, com o Mongo Express, né, fazer análise dos dados, fazer consulta, né? Eu posso fazer uma consulta aqui por ID. Mas, assim, basicamente, ele tem algumas opções aqui. Você pode consultar banco de dados, consultar collections, fazer filtro. Basicamente, o filtro seria algo nesse sentido aqui, que também é possível fazer aqui, mas teria que ler a documentação, né, para entender como é que ele faz. Mas é isso, dá para fazer bastante coisa com o Mongo Express, dá para deletar os dados, então dá para fazer bastante coisinha aqui para administrar meu banco de dados. Nós vamos aqui então com mais uma pergunta, a de número 7. Como a plataforma da Saving Cloud pode contribuir para que meu MongoDB obtenha alta disponibilidade? Assim, a gente tem a opção de habilitar auto-clustering, né, que
Basicamente seria o réplica set que eu comentei, né, que é a capacidade do Mongo de gerar uma redundância de dados, né? Então as informações de uma instância elas podem ser replicadas em outras instâncias e aí dá uma capacidade de você fazer a implementação do CQRS, né, que é segregar operações de escrita e de leitura, dá para você dedicar uma máquina simplesmente para relatório, enfim, aí dá para fazer muitas coisas. E, eventualmente, quando você trabalha com redundância, a gente está falando de alta disponibilidade. Se uma máquina cai, uma outra vai servir meus dados sem nenhum tipo de problema, além do failover automático que eu comentei, que caso a minha máquina principal ela obtenha algum problema, uma secundária ela vai ser promovida à primária e a replicação dos dados vai continuar funcionando conforme esperado, através da configuração desse réplica set no nosso cluster Mongo. Agradecemos então a sua participação, Rafael. Até o próximo programa. E aí, gostou da nossa edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite, conheça também as nossas redes sociais, todas elas @TechGuruOficial. E para mais conteúdos, acesse o nosso site techguru.com.br. Até a próxima!